Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Na pesquisa Datafolha, Lula subiu de 20% para 30%. E Aécio Neves caiu 15 pontos percentuais. O que aconteceu? Antônio Palocci vai contar ou não vai contar o que sabe sobre os escândalos? Lula diz que não. A França será governada por um homem ou por uma mulher? A eleição no próximo domingo. E Donald Trump completa 100 anos no poder. 100 dias. Melhor, 100 dias. Deus nos livre. Talvez valha por 100. 100 dias. Talvez valha por 100. 100 dias no poder. Quando é que ele vai deixar de ser um ator e ser o presidente da maior nação do mundo? Nelson Marquesan completou 4 meses na Prefeitura de Porto Alegre. O que mudou? O que não mudou? São perguntas que serão respondidas por esta equipe de polemistas por excelência. O médico Pereira Lima, o advogado Lênio Streck, uma pancada de advogados, o advogado Paulo Olímpio Gomes de Souza, publicitário, escritor, agitador. E advogado também, né? Advogado também, bacharel, Luiz Coronel. Ex-professor de ciência política. Também, professor e editor fantástico. Não sei como é que não está na Academia Brasileira de Letras ainda. Sabe que a Academia Brasileira de Letras virou agora um palco de economistas. Só entre economistas. É a Academia Brasileira de Letras. Só entre economistas. É um conchavo danado. Está a caminho, coronel. Está a caminho. E também advogado, desembargador aposentado, Genaro Baroni Borges. Olha, me surpreendeu a pesquisa da Datafolha. Eu tenho a Datafolha como um instituto sério. Lula subiu a partir de... A última, eles tomaram como referência dezembro de 2015 e a pesquisa ontem publicada aponta crescimento de 20% para 30%. É uma gangorra. É uma gangorra. O Temer cai, Lula sobe. Eu vejo uma gangorra nesse processo. Mas não há esquecer também o índice de rejeição do Lula, que é altíssimo. Em torno de 50%. Exatamente. Bom, mas de qualquer modo, ele tem aí... Não, tudo bem. Todo eleito tem rejeição. Não, mas o dele é o maior de todos. Qual é a liderança viva que tem aí afora o Lula? Como? Qual é Quem é a liderança que tem exercido liderança no país que seja viva? Só tem o Lula. Fernando Henrique é um homem que o tempo se encarregou de acomodá-lo num relativo silêncio. Mas seria a última. Uma escolha dele também, né? Também escolha dele? Mas a eleição é a oportunidade para o surgimento de outras lideranças. O que surpreende, por exemplo, doutor Pereira Lima, é que o Bolsonaro está subindo. Isso lhe surpreende ou não? Não me surpreende, assim como eu particularmente não julgo que essa subida do Lula para 30%, porque esse é o limite do PT. O PT tem 30% da população, que encanta, são aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, que fazem greve, que não estudam, que odeiam os livros. Odeiam os livros. O petista quer matar um petista, mostra um livro. Opa, eu tenho uma filha catedrática de literatura que é PT. E desconheço cultura mais rica que a dela. Mas odeia. Esse é o princípio petista, é esse aí. Aliás, liderado pelo Lula. Quer dizer, como é que o indivíduo, como a sua filha, que adora livros, é uma literata, pode ter o Lula como seu ícone? Mas tem, né? Há uma incoerência. Eu acho que o Luizinho não entendeu ainda o que se chama compromisso utópico. Não. Ele não entendeu o que é isso. Nem posso entender. Nem posso entender o representante número 1 dos ladrões brasileiros ser votado. Papedeuta, que se jacta, inclusive, disso. Sim. Se jacta. Agora, eu acho que está no limite. Além do mais, tem o seguinte, hoje, não houve ainda, ou não surgiu ainda, nenhum outro nome que se expôs. Eu quero ser presidente. Não, o Aécio, Geraldo Alckmin, José Serra, cativos. Mas não se apresenta como. Pode almejar, mas não se apresenta como. Olha, eu sou candidato.
Tá? O Écio não tem nem condição. O pilha fraca lá. Por que não tem condição? Apresentou. Não. Aqui ele tá brincando. Aquele homem aqui tá brincando. Pilha fraca é o Ciro Gomes. Chamou o outro de não sei o quê. O Luizinho tem razão num aspecto, Bozo. Tu propuseste o que explica esses 30% do Lula e 15% do Bolsonaro. São os dois que estão em campanha. Em campanha. Declaradamente em campanha. Nós tivemos, no fim de semana, um comício eleitoral em Rio Grande. Sim. Tá? Muito oportuno e conveniente para um candidato à presidência encontrar 10 mil desempregados de uma situação que evidentemente decorre da corrupção que ele fez, que ele colocou, então esses candidatos estão na rua, estão fazendo comícios. Neste país em que esses candidatos estão com 5 processos, 5 denúncias, né? E o outro demarcadamente direitista, extremado, bem ao gosto também desse cotejo ideológico que se avizinha. Que é mundial, hein? Que é mundial. A França está justamente vivenciando isso. Exatamente. E a história é tão contraditória que sempre quem foi comedido historicamente foi a Inglaterra. E sempre quem foi fora da racionalidade política na hora do voto é a França, porque a França vota com a esquerda e quer governar com a direita, historicamente, é a posição dela, né? Desde jacobinos, mas agora reverteu-se o processo. O coronel apontou muito bem o vazio de lideranças. Tão vazio está o cenário que João Dória, que completou 4 meses como prefeito de São Paulo, surge como o meteoro virtual do PSDB. E ele amedrontou. Hoje o Geraldo Alckmin, que se mantinha, é o padrinho dele, o padrinho político dele, foi quem brigou pela sua candidatura, rompeu barreiras dentro do PSDB para que ele fosse candidato a prefeito, ganhou no primeiro turno. Pois o Geraldo Alckmin disse, ele é um bom candidato pela primeira vez. Foi a primeira vez que ele admite a possibilidade do Dória ser candidato. Então, de certa forma, o Alckmin começa a entregar os pontos para um jovem que aparece, surge. Porque é que poucos vão sobrar depois da Lava Jato. É que o Dória não foi tisnado. E o Alckmin foi. O fenômeno do Trump, o fenômeno do candidato francês centrista que faz frente a Le Pen, que é um jovem que não tem retrospecto histórico político, pode sim se reproduzir no Brasil com uma candidatura meteórica como a do Dória. Esse fenômeno da França, que pode se repetir no Brasil, é a falência do sistema político partidário. Parece que pode ver que na França, os partidos tradicionais, ficaram fora. Os golistas e o pessoal lá socialistas se acabaram. Os dois candidatos agora não têm vínculo nenhum com os partidos tradicionais. Isso é um fenômeno que pode acontecer no Brasil. Vamos lembrar a eleição na França. Da eleição em que Le Pen correu com Mitterrand, foi com Mitterrand, teve 84% e ele 16%, o Le Pen. Agora não vai dar essa desproporção. Deve dar uns 35% para Le Pen e 65% para o limite do extremo, a extrema-direita francesa, não passa de 35%. Seguramente, como o limite do PT. A não ser que haja uma implosão, onde haja um ataque terrorista, as coisas já se movem. A eleição no próximo domingo, no dia 7. Então, a eleição do próximo domingo. Que o Luizinho está rindo do que eu estou dizendo? Não, os Luiz é que eu fico impressionado com a paixão da imprensa pela esquerda. É uma doença. Mas na França não está jogo de Não, uma paixão, uma paixão. Eu vejo, por exemplo, a rede mais difundida do país, ela enlouquece. Teve gente, quando o Trump ganhou a eleição, chorou. Chorar, eu digo de glândula lacrimal, não é choro. Choro com a glândula. Saía a glândula. Igual a palhaço de circo bebe. Saía a glândula. Agora, por exemplo, o nosso coordenador aqui comete um lapso psiquiátrico. Olha aí o Armando Burro. Ele diz que 100 anos de poder do Trump. Porque ele sente assim, 100 dias...
o Burdi julga, que aquilo parece em 100 anos. E ele externa o seu sentimento. Hoje à tarde eu passei lendo a história da Revolução dos 100 anos. Eu tô... Não. E aí, mas eu entendo isso, Mas o que eu fico impressionado, Burdi, são que todas as pessoas, porque quando é todos, tem que haver algum problema. Sim, mas o problema é o Trump, ele é um débil mental. Opa! Eu quase fui processado por isso aí. Bom, pelo governo norte-americano? Não, depois eu te conto nos bastidores. Mas o problema é assim, quando todos, há um problema quando são todos. Eu acho que tem que ter um grupo que diga, olha, não é bem assim, é assado. Não está olhando a Globo News, né? Tô. Se tu quer Me dá um nome, a Globo News dá um nome. Não, com relação ao Trump... Em relação ao Trump? Não, com relação ao Trump até, tu pode ter razão. Ah, bom. Agora, com relação ao que acontece no Brasil... Merval Pereira... Não, mas o Brasil não tem nada a ver. É que nós estamos falando do Trump. Não, sim, mas no fundo... Não. Depois da arrancada que vocês deram, a arrancada que tu deste aí com relação... Ao PT e etc., a dedução com relação à discussão do Trump é a mesma, porque você coloca isso tudo num patamar. Para você... O PT é anti-Trump e... Não, o PT e todos são anti-Trump, porque eu não vejo nenhum se chegarem a se lançar dizendo, olha aqui, ó, acontece isso. Eu não sou a favor, até porque eu não posso estar fazendo julgamento de um país imprensa, outro. você coloca assim, o meu problema é aqui. A imprensa seria porque eu vivo aqui. Ao que eu estou depreendendo, a imprensa teria pendores... Pendores, sim. Pendores esquerdistas. Qual a imprensa? É essa que a gente vê por aí? Olha aqui, ó. Olha só essa bancada aqui. Quem é aqui? Olha aqui, você... O Genaro são dois extrema-direita, assumidos. Não, a extrema-direita eu não sou. Tu que queres me colocar este rótulo? Não, é porque tu queres me colocar isso fica fácil. Não, olha aqui. Para o doutor Pereira Lima... Extrema-direita é uma qualificação muito tênue. Exatamente. Boa. Essa é boa. É muito pior. Extrema-direita. Então vamos pegar por aqui. Você vai ver. Você não vai me dizer que o doutor Paulo Olímpio é um homem de esquerda. Aqui, com exceção do Burdi, nenhum de nós é profissional. Sim, eu sei, mas acontece isso. Ele é um profissional da imprensa. A imprensa brasileira não tem nada de esquerda. Como que não? Ô, Luizinho, vamos buscar o pensamento sadio. Eu tenho a impressão que a conquista de um pensamento sadio hoje, politicamente, é daqueles que dizem que o PT representou uma grande proposta de inclusão social que cativou, que conquistou milhares de brasileiros. Eu votei do Lula, acho que aqui na mesa... Não, eu não votei. Não olha para mim. Agora, eu tenho direito ao desapontamento, como milhares de eleitores do Lula. Agora estava lendo a Fernanda Montenegro. Sempre votei no Lula. Que desapontamento para minha vida. E agora? Ela declara isso. Não, eu quero saber agora. Agora ela declara isso. Não. Eu quero saber no silêncio da urna. Não vou votar no Lula, mas aí assim, eu não posso votar no outro, porque o outro, sabe... Vem cá, mas estava te ouvindo o musical para saber que entre o Collor e Lula, o primeiro desastre é o Collor. Basta ter ouvido o musical e a história pode se repetir com o Collor foi uma criança de colo, um recém-nascido, um bebê prematuro, bebê perto do Lula. Como os pecados que não são meus são perdoáveis, né? Prematuro perto do Lula. O Lula quebrou o Brasil, quebrou. Sabe o que é quebrar, assim? Fez em pedaços e quebrou uma coisa pior. A queda começa em 2014. E fez uma coisa pior. A queda mesmo. Não. A queda mesmo começa... Não. O Lula... A cachoeira veio em 2014. Não. Coronel, ali foi o problema do Brasil hoje... Eu concordar com o Luiz Coronel. O problema do Brasil hoje, Lênio... A cachoeira é um problema 2014. Contábil e não ideológico. Raciocínio comigo. O problema do Brasil hoje é contábil. E esta contabilidade, um semi-alfabetizado, fez mal. Gastou mais do que arrecadava. Mais. E roubou mais do que... E não gastou aqui. Gastou fora também.
como um alcoolista faz isso. Semelhança, né? E de modo que, assim, os alcoolistas fazem isso. A história do alcoolismo, vocês olhem bem como funciona, né? Ele bota as fortunas fora. Claro. E terminam assim. Olha que alguns alcoólatras ligaram a humanidade páginas brilhantes. Não, mas a história familiar deles. A história familiar deles é assim. O alcoolismo e o jogador. Sim, jogador é a mesma coisa. Mas Churchill. Não, mas não compara. Churchill bebia à noite. À noite? Bebia à noite. Só à noite. Não levantava tomando uísque. Bebia à noite. Não, isso era um homem genial. Tanto que não era que ele morreu aos 91 anos. 91 anos. Mas o alcoólatra não chega aos 91. Estou falando alcoolista. Ele estava com o Onassis, no iate do Onassis, já beirando os 90, e resolveram calcular o quanto ele tinha bebido, o Churchill, durante a vida. E ele, eu acho que mais do que esse salão do iate, que não era um pequeno salão, acho que ele preferia... Tem a fama de que bebesse uísque, mas bebia muito mais champanhe. Então, mediram, não chegou a 1 palmo acima, mas representava esse 1 palmo de cobertura daquele salão do iate do Onassis, 30 mil litros de champanhe. Ele bebeu muito, mas fez muito. Eu conheço muito do Churchill, ele é um dos meus heróis. Acabei de ler a biografia dele que saiu há pouco. Do Johnson? Exatamente. Beleza. Maravilhosa. Só para lembrar um capítulo. Maravilhosa. A deputada... Nós já bebemos mais de quantos mil litros nós já bebemos? A deputada... 30 mil não. Não, 30 mil não, mas já bebemos... O Luiz Pereira Lima e eu, só de vinho, nós somando nós dois juntos. Foi alguma quantidade. A deputada entrou porta dentro. A deputada entrou porta dentro do gabinete. O Churchill disse: não gosto do seu partido e não gosto do seu bigode. E ele disse: não se preocupe, deputado, a senhora não terá convívio íntimo com nenhum dos dois. Muito bem. E o Palocci, doutor Genaro? Eu posso falar sobre isso. Abre o bico ou não abre o bico? No sábado, em Rio Grande, ele abre a torneira. o ex-presidente Lula disse: não, ele não vai falar. E se falar, não vai me atingir. O Palocci também é um dos componentes da República da Língua Presa. Literal, né? Literalmente, da língua presa. O Lula, o Palocci, língua presa. Exatamente. Se ele não fizer a delação premiada, ele vai para o fundo da cadeia. Com tudo que ele já está provado contra ele. Mas aqui tem uma coisa. Ele vai ter que fazer como se salvar, não vai ter outra chance. Primeiro, a questão, isso ainda não está bem claro. Pensa comigo, tem que examinar o que está acontecendo. Por que ele pede, por que ele diz no depoimento? Ele diz para o Moro. Sim, ele diz para o Moro. Mas por que ele tem que dizer isso para o Moro? Porque está correndo alguma coisa no bastidor que você não sabe. Por exemplo, a delação dele provavelmente vai ser feita via polícia, porque o Ministério Público não quer. Sim, mas e como há uma disputa entre os dois... Isso é uma briga de vaidades, né? Uma briga de vaidades entre MP e Polícia Federal. Isso. Aí ele vai lá e diz: olha, eu quero. Isso é uma coisa patética. Imagina o seguinte: um Brasil em que todo mundo delata. O Brasil é uma delação só, em que ninguém mais faz prova e um delata o outro. Eu delato você, que delata o Luiz, que delata ele, delata... não precisa provar nada, todos delatam. Aí aparece tem que alguém... provar, só delações não vale. A soma de delações não prova nada. E tu corre, eu acho. Então espera o que vai acontecer. Então espera o que vai acontecer. Eu quero saber o seguinte, eu só gostaria de saber a seguinte, que não apareceu ainda, desculpa a minha ingenuidade. O cara diz assim: eu dei 40 milhões, 30 milhões para o Burti. 40 milhões a manchete, Merval Pereira, 30 milhões foi dado. Aí outros, eu aqui ingenuamente gostaria de saber o seguinte: se eu sou um investigador, coronel, eu perguntaria, ótimo, um caminhãozinho levou dinheiro? Você botou na conta? Ah, tem conta? Então me mostra. Cadê a conta? Registro, apresenta. Isso não apareceu ainda. Eu quero ver aparecer. Tosa de porco. Sabe por que essa coisa vai para frente desse modo? Porque eu delato o Luiz Coronel. Luiz Coronel, com medo de mim e da minha delação, ele delata o outro. Que, por sua vez, com medo, também não prova, delata ele.
Sabe por que ninguém está cumprindo pena? Porque até agora 420 anos foi reduzido a 10 anos e meio. É tudo peninha assim, sabe por quê? Porque ninguém está provando nada ainda. Vai aparecer alguém que vai ter que provar. Mas aparece 59 milhões agora, na conta do Saldanha, o marqueteiro. Tá, mas eu queria saber o seguinte, só para completar. Eu queria Santana. Tá, eu só queria completar. 59 milhões. Seguinte, é patético. Da onde? Sim, Tudo isso para dizer que é patético. Mas o Palocci, um momentinho. O Palocci é patético. Sim, mas olha, escuta aqui. O Palocci... Ele pede socorro. Eu quero delatar. O Palocci tem... Ganhou 20 milhões no ano. O Palocci tem um apartamento na Avenida Paulista de 7 milhões. Querido, eu sei, então, é só ir atrás da origem do dinheiro, por favor. Então, tá, se você tem razão... 7 milhões. Aliás, a razão porque ele caiu do governo da comissária Dilma. Se ele tem razão, eu só queria saber o seguinte. Se você tem razão... Explica os 7 milhões. Mas eu não preciso explicar. Eu quero saber por que o Palocci, se isso é tão claro, por que ele está pedindo para fazer delação? E por que não dão a delação para ele? Não. Mas se é tão simples, eu quero delatar. Vossa Excelência, se não puder me ouvir, designa alguém. Isso é patético. E ele vai fazer a delação. Eu não sei. Vai sim. Você disse que tem 7 milhões. Mas não teve um apartamento que ele não pôde ficar? Não sei se é claro, não precisa delatar. Por que ele caiu do governo Dilma? O Borges propôs... Palocci vai falar ou não vai falar tudo que sabe? Essa é a proposição. Não vai. Eu acho que sim. Primeiro, o Batoque, o seu criminalista, o advogado dele, que não trabalha com delatores, já renunciou. Ele já constituiu um advogado especialista em delações. Sim, ele vai delatar. Por que especialista em delações? Porque é um negociador entre aquilo que ele tem a ofertar e aquilo que o Ministério Público entende como valioso para efeito de conceder o prêmio da delação. Mas só não entendi por que pediu socorro. E se delatar? A quem ele vai delatar na tua teoria de que vai delatar A, B, C, D? Ele era o primeiro-ministro, eu vou usar essa expressão, de Lula claro. E primeiro-ministro da Dilma. Os dois. Era um negociador de ambos. Só vai delatar para cima. Mas, Paulo, eu concordo contigo, mas eu só estou dizendo se isso é tão... Você tem razão, mas eu quero dizer, se isso é tão patente até agora, por que é que ele tem que pedir publicamente, de forma patética, por que o Ministério Público Federal então já não tinha, a não ser essa explicação entre as disputas? Disputa de vaidade. Disputa de vaidade entre as duas instituições. No PT não tem disso. Não. Entre Ministério Público e Polícia. Bom, não, isso é outro capítulo. Não, porque o cara tem que pedir... O que surpreende, doutor Pereira Lima, é que há um pacto, que não é um pacto assim assinado na mesa de bar. Isso vem lá da formação política, do curso de formação política. O Palocci era libelu. Foi da Libelu? Não. A Liberdade Luta, que era um grupo trotskista. Eu conheço isso que eu também fui. E ali o acordo é não abrir jamais, nem sob tortura. Isso eu posso contar porque eu também fui. Técnica. Então eu Libelu? sei. Não, era assim, fração 4ª Internacional, USI. Então, chamavam de Libelu no movimento estudantil, mas eram várias tendências trotskistas. É que casualmente o Palocci era o USI. E essa eu imaginava que Palocci estivesse alinhado com o Zé Dirceu. Não, ele é o oposto do Zé Dirceu. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatão, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. CRMV-RS. Responsabilidade e cuidado com a vida. Já falamos bastante de política internacional, pois não? Um pequeno, Luizinho, eu quero lembrar uma coisa. Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores, me lembro textualmente uma frase dele, que existe no Brasil, é um aparato estatal tentando destruir uma construção de governo popular. Quer dizer, a história está mostrando que não é isso. As denúncias, as delações estão abrangendo, atingindo todos os partidos. Exatamente. Todos os partidos. Esta crítica, que era uma perseguição ao Partido dos Trabalhadores, desmoronou. A abrangência
do trabalho da Lava Jato é uma tarrafa que pegou todos os peixes da volta. Só que essa história do Rui Falcão, ele fala assim porque Falou. isso faz... Não sei quem dá dizer. Bom, mas isso faz parte da técnica petista. Você acusa os outros do que você é e do que você pensa. Isso vem com o seu chefe, que é o Stalin. O problema é um problema mental. Veja o problema mental. O senhor está mais para psiquiatra hoje do que para médico do aparelho digestivo. Na nossa relação, sabia, só fazendo um adendo aqui, 90% das consultas num indivíduo que faz aparelho digestivo são queixas digestivas emocionais. 90%. Isso eu não sabia. Pois então, é isso aí, 90%. Que acolhem um consultório médico, 90%. Bom, então, o que ocorre? O indivíduo José Dirceu está lá. Por que ele não faz relação? Porque ele é um doente mental. Mas você não. Chega a ser heróico o silêncio. Mas a pessoa fica confinada. Não, mas para um pouquinho. A pessoa fica confinada com uma filha de 5 anos. Mas isso é um doente. Mas eu, se me levasse no Camburão, estaria fazendo relação. No Camburão, para o que vocês querem saber? Eu já conto tudo. Tudo no Camburão. De modo que ele não está contando. Não tem compromisso. Não tem compromisso. Porque o indivíduo que é um ladrão, ele está roubando para si também. E para poder roubar para si, ele tem que dar uma bala para o PMDB, para o PP, para o outro P, que não sei o quê. Então ele distribuiu o roubo para colocar todos na mesma cesta. Só que a parte do leão é minha. É como a história das reformas que o PT não quer fazer. O PT mente, vamos fazer, não fez nenhuma reforma ele quer. Ninguém há 50 anos. Reforma nenhuma, nem pensar. Aliás, reforma fez, eu esqueci. Fizeram 2 reformas que aceitaram. Foi do triplex e do Cidjatibaia. Opinião do senhor Maicon Rizon. Eu adoro comunistas porque ninguém matou mais comunistas do que comunistas. Prefiro 1000 vezes um Trump no poder do que um esquerdista. Diziam em Roma, ninguém gosta de homens autênticos e guerreiros até os inimigos baterem a porta. Opinião do senhor Maicon Rizzo. E vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. Engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Luiz Coronel, na próxima... O que eu ia dizer era a frase do Woody Allen. A verdade é o único lugar onde se pode comer um bife saudável. Né? Tem que se procurar a verdade, né? Vamos amenizar um pouco. Apesar das nossas diferenças aqui, a gente todos aqui tem uma procura honesta e é uma verdade saudável, né? O que eu tenho que me perguntar, querido? Não vou lhe perguntar. Eu vou informar que na próxima semana, aliás, nesta semana, Fafá de Belém virá a Porto Alegre fazer falei com ela ontem, o início da turnê comemorativa dos 40 anos. Claro que vem a Porto Alegre, ele vai negar, o Coronel vai negar, mas vem para homenagear o grande autor Luiz Coronel. 10 músicas gravadas por ela com a OSPA, e a orquestra da Unicinos. Foi um trabalho muito lindo, fiquei muito contente com isso. Cordas de Espinhos. É um do trabalho que ela gravou. Uma das primeiras gravações. Tu e do Marco Aurélio. Marco Aurélio Vasconcelos. Marco Aurélio, Geada. A Fafá disse, ninguém veste melhor a tua poesia do que o Marco Aurélio Vasconcelos. Ela disse isso. Geada se vestiu de noiva nos galhos da pitangueira. Ainda caso com Rosa, caso ela queira ou não queira. Que maravilha, Coronel. Que maravilha. E ele está aqui, vai ser homenageado pela Fafá
como compositor, veja bem, como sou poeta e compositor. Mas falando nisso... E a coleção do dicionário, qual é a próxima? Pois é, eu quero muito que seja um personagem gaúcho essa vez. Eu acho que vai ser o nosso poeta Carlos Nejar. É um trabalho difícil fazer um dicionário dele, mas a gente vai conseguir tirar um belo dicionário. Eu quero o Neruda, eu quero o Borges. Eu conheço do Borges a frase mais linda que eu guardo comigo. O Borges disse assim: não existe o presente, porque o presente é o instante fugidio em que o futuro se torna passado. Mas existe o presente do passado, a que se chama memória, e o presente do futuro, a que se chama esperança. Coronel, eu tenho na minha estante, a estante Luiz Coronel, eu tenho 12 dicionários, já tem mais 3, já são... 12. 12, então tá. Então a minha coleção está completa. Parabéns. Um bom momento, quando homenageamos o Coronel, poeta, compositor, figura multifária das letras, temos que lamentar um poeta, compositor que faleceu. Exatamente. Foragido, escondido. Tem 4 clássicos da música popular, 4 clássicos da música popular que marcaram uma geração nos anos 70. Claro. Nos deixou um Você estava falando nisso, estou insistindo no programa, estava confinado por uma doença mental. Uma doença mental. Confinado. Qual era a doença? Hein? Depressão. Estava em depressão. Depressão. Ao que li, estava assim como uma espécie de mecenato sem produção. Porque estava hospedado e tal, mas não podia produzir. Não sei se a mulher dele não deixava. Ele não podia, ele não conseguia. Não conseguia. A depressão o problema da depressão envolve. Também perdeu espaço, talvez? Não. Ele perde por ele. Se ele chamasse uma coletiva, tivesse bem claro, e dissesse, vou gravar de novo, quantos shows será? Ele tinha... Há uma frase dos gregos. Que seria? Há uma frase Não sei, em tempos desse sertanejo aí que invadiu essa pobreza intelectual. Concordo. Olha aqui. Ele tinha espaço. Olha aqui, vamos lembrar uma frase. Tudo bem, aliás, merecia espaço, eu diria assim. Quanto à pobreza do espaço cultural brasileiro, não tem dúvida. Mas ele lembrou a frase dos gregos. Os gregos diziam assim: Zeus maltrata quem ama. Então parece que às vezes Deus dá tanto talento para algumas pessoas e elas chegam ao ponto de se tumultuar. Olha a Elis, olha o Belchior, assim tem experiências históricas imensas, não é? Essa alma aturdida pelo talento é muito... A partir do momento em que na modernidade nós temos angústia e sabemos que temos, começa o problema. Porque até um determinado momento... Por isso que a ignorância é muito boa. Nós não... Sim, até um momento eu tenho angústia, mas não sei que tem. Olha aqui o Luiz... E aí depois eu me mato e faço um monte de coisa. Por exemplo, século XIX, um horror. O ignorante não sofre. Depois você começa a tematizar. Por isso que os psicanalistas e tantos têm tanta condição de ganham bem, porque tem que tematizar essa questão da angústia. Tem gente que não consegue. Esse é o problema. Pega, por exemplo, o sujeito que entra num poço desses, que do auge da fama cai para uma espécie de clandestinidade. Greta Garbo foi um... Greta Garbo, a depressão da vida dele. Santos Dumont. Santos Dumont. Eu estive vendo no fim de semana o Stefan Zweig, um filme alemão, biográfico, marcando a passagem, quando fugiu da Europa, judeu austríaco que era, fugiu do nazismo, veio para a América, teve nos Estados Unidos, teve na Argentina e teve no Brasil, onde se radicou, em Petrópolis. O filme merece ser visto pela sua história, mas só a título de informação ao grande público desse programa, em 1941, Coronel, ele publicou em 3 idiomas Brasil, País do Futuro. Ele via aqui uma ambiência frente ao estado de guerra da Europa, que ele tanto amava. Aqui seria o futuro, pela
conjugação de raças, de tolerância e tudo mais. E não errou. E não errou com relação a muita coisa. Se o Lula não teria errado. Mas o nosso futuro, lamentavelmente, ainda não chegou. Não chegou. Né? Mas Isso faz quase um século, 1942. Eu quero indicar também o filme que eu assisti fim de semana, ontem, que é o Vencedor do Palma de Ouro, que é um filme inglês, que trata de um cidadão que tem um ataque cardíaco e vai pedir o auxílio médico. É uma beleza o filme, eu vi. Viste? Vi. Mas que coisa impressionante esse filme. Ele é duro, mas feito artesanalmente. E mostra, digamos, o homem que vira suco em face à burocracia e à terceirização. O cara trabalha a vida toda e na hora H. Então, o filme mostra isso. É de uma dureza. Robert Blake. Don Blanc. Algo assim. Mas que coisa maravilhosa. O filme Argentina que eu fui, bateram palma no fim do filme. Esse é tão lindo o filme do Saura. É do Saura, né? Bateram palma no fim do filme. Isso é raro ver isso, hein? É um gesto bonito, né? No filme, bateram palma. Pessoas batem palma. A melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários benefícios para realizar seus sonhos. Cartas a partir de R$250 mil, até 200 meses para pagar e média de 2 contemplados por mês. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. O nosso telespectador, amigo, o senhor Carlos Pauleto, diz: achei lamentável os comentários da mesa sobre Lula, estão atacando Lula, só que a tese deles não supera os fatos a seguir mencionados. Lula é o maior líder vivo da América Latina, saiu com 87% de aprovação e as pesquisas mostram que é considerado o maior presidente da história do Brasil. Aí cita os números e cita também as aprovações dadas, os índices dados a outros. Lula 50% de aprovação, Fernando Henrique 15%, Getúlio Vargas 6%. Onde? E apesar dos ataques midiáticos... Getúlio Vargas nunca teve esse número aqui, esse percentual. A propósito... Aceito todos, menos Getúlio Vargas. A propósito de Getúlio Vargas, nós estamos hoje no dia 1º, dia do trabalhador, e o presidente Temer, muito provavelmente com medo de panelaços, não fez o pronunciamento tradicional. Ninguém superou Getúlio, coronel. Ninguém. Eu registro hoje na coluna que publico no portal e no jornal O Sul que nenhum outro presidente da República, como Getúlio Vargas, valorizou tanto o 1º de maio. Em 1939, a 1º de maio de 1939, criou a Justiça do Trabalho. Em 1940, instituiu o salário mínimo. Em 1943, 1º de maio de 1943, anunciou a consolidação das leis do trabalho. E a partir de 1937, já no período da ditadura que ele impôs, os comícios lotaram praças públicas, estádios. Era tradicional o encontro de trabalhadores com Getúlio no estádio São Januário do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. E seus discursos serviam como baliza para as ações do governo. Só para dizer para o nosso telespectador, nem todos aqui fizeram esse mesmo discurso aqui, né? Tem mais... de ataque ao Lula? Ele, inclusive, o senhor Carlos Pauleto, inclusive, ataca a imprensa. Que a imprensa é de direita, não é petista, é de direita. Peraí um pouquinho. Pergunte ao senhor Pauleto. Nem o Luiz e nem ele consegue ver o filme da Blake até o final. Eu queria que perguntasse ao senhor Pauleto e que ele nos desse a resposta, haveria tempo, qual, se está na ativa ou não, qual a sua atividade? Mas isso é um jogo de foco. Isso é fundamental. Dependendo da atividade, pergunta para o senhor Sinéspolo se ele não ama o Lula. É evidente que ama o Lula, porque ele depende do sindicato para viver. Senão não come, morre de fome, regime compulsório de emagrecimento.
Opinião Nós temos que saber qual a atividade do indivíduo para saber se é compatível. É compatível ou não. Eu só não perdoo o que ele disse que Não, tu não perdoo por causa do Getúlio. É outra época. Hoje, 0,5% das pessoas do Brasil, porque a memória necessita... Mas mesmo assim, se houver uma pesquisa, o nome de Getúlio está lá em cima. Não. Está lá em cima. A maioria da população a memória brasileira... As últimas pesquisas que eu li de memória presidencial, mas Lula está Coronel, contrariamente ao que acontece na Argentina, onde a memória do Perón está viva, continua. Fracionada entre várias correntes dentro do Partido Socialista, mas está muito Mas viva. fizeram uma pesquisa no Brasil. Qual o melhor dos presidentes? Mas não sabem. Não. Essa memória, não. Mas o Getúlio Vargas fundou o Estado brasileiro, né? Quer dizer, a função do Estado, porque se tu pegar até 1930 e o coronelismo, todo o processo. A política, não sei como o Brasil conseguiu sobreviver a si mesmo. Mas tens um leitor. Tens um leitor que sabe que existiu o Getúlio, né? Que não se esfacelou, né? Isso é outra coisa, mas esse pessoal não é leitor. Quem lê, por exemplo, os livros os romances dos anos... Porque no Brasil, quem melhor contou a história foi a literatura. A literatura conta melhor que os brasilianistas e outros. Não, em 1888 também é que conta o que é o Brasil. Claro, em 1903, se tu pegares do sertão, os sertões, sim. Se pegares depois o José Lins do Rego e o Fogo Morto, e você vai ver como é que se digladiam a política dos governadores. Você vai dizer, o Brasil sobreviveu a si mesmo. O Getúlio Vargas, nesse ponto, é uma espécie do iluminismo brasileiro. Hoje é dia do trabalho. Para o trabalhador, a simbologia de Getúlio até hoje não foi superada. Por quê, Burt? Em 30 a 45, no Estado Novo, ele criou as leis trabalhistas, consolidou-as, a consolidação das leis trabalhistas. O ministro do trabalho dele, Lindolfo Collor, avô de Fernando Collor, foi o protagonista, como ministro do Trabalho, das primeiras leis que foram consolidadas e foi criado, como tu bem disseste, em 39, a Justiça do Trabalho. É lógico que capital e trabalho na República Velha inexistiam. O empregado não tinha direito nenhum. Ele consolidou os direitos do trabalho, criou uma justiça específica para assegurar esses direitos e se perpetuou. No dia 1º do trabalho, no estádio São Januário, ele começava sempre, trabalhadores do Brasil. A gravação. E hoje, evidentemente, no dia do trabalho neste país, com 14 milhões de desempregados. Cuja causa é variada, mas tem a ver com o poder imediato que foi apeado, tem a ver. Evidente. Só tem a ver. Então, nós, lamentavelmente, hoje não temos. Ele mesmo disse. Não temos vivesse antes, teria descoberto o Brasil. Temos pouco a festejar agora. E, lamentavelmente, só para fechar esse bloquinho pessoal aqui, as reformas necessárias, e eu reputo como necessárias, tanto a trabalhista, para atualizar a legislação trabalhista, e também previdenciária, tem protagonistas desacreditados. Esse é o descompasso histórico que nós estamos vivenciando. Está perfeita a análise. E agora, aqui no Pampa Debates, chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o Plano Previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isso mesmo. Em tempo de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e seus familiares
com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite essas e as demais vantagens e benefícios exclusivos do Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Já falamos do panorama nacional, panorama internacional. Lembra da marchinha do Getúlio? Sim. Bota o retrato velho, tira no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Isso foi a eleição de 50. Eleição de 1950. Em que ele venceu, o sorriso do velhinho. Ele venceu o brigadeiro Eduardo Gomes, que abanava um lencinho branco. Que abanava um brigadeiro lencinho Eduardo branco. Gomes da União Democrática Eu, Nacional. como tenho pavor ditadura, porque eu sou da direita, eu também não suporto Getúlio. Mas o Getúlio é multifacetado. Não. É multifacetado. Não existe multifacetado. Ele é um ditador, claro ditador. Tá? O mais sanguinário de todos os ditadores que nós tivemos aqui na Revolução Militar era a Branda, né? Perto de Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas foi que fez essa CLT, foi que fez essa CLT que ela não quer ser atualizada. Os tempos mudaram. Naquela época as mulheres iam à praia de roupa inteira. Hoje vão peladas, e é normal, porque o conceito de ética e de moral são coisas diferentes. A ética pode continuar, ela não deve mudar ao longo do tempo. A moral, ela muda. O que é conceito moral muda. Luiz, então, um marido oferece a sua mulher no polo. Na Itália é uma tragédia e na França depende do marido. Claro! Então não tem por que não mudar a legislação trabalhista hoje que está terminando o Brasil. Veja bem, ela apenas flexibiliza, porque os direitos trabalhistas que estão dizendo que vão ser dizimados, eles estão todos na Constituição, estão engessados na Constituição. Mas não se vende assim. Mas ela é vendida ao contrário, é meramente uma flexibilização do exercício de alguns direitos. O Genaro tinha que tirar, inclusive, da Constituição. Tinha que acabar com o Justiça do Trabalho. Já tinha que acabar total acabar com o Justiça do Trabalho. E banir da Constituição aquilo que são direitos que tem que ser na legislação ordinária. Não tem que estar na Constituição. E as garantias da magistratura ficam. As garantias da magistratura são diferentes. A garantia da magistratura é uma garantia em favor. As garantias são em favor do povo. Do trabalhador, tu tira tudo. Não. E o funcionário público deixa. Senhor Antônio Carlos. A garantia da magistratura não vem confundir. E outra coisa. Assim como as garantias do Ministério Público. Borges, vamos pensar uma coisa sensata. Os Estados Unidos têm uma lei, a Justiça do Trabalho dele, a legislação trabalhista, é 15 páginas. O resto são acordos. Quer dizer, o que não pode haver, Borges, não pode se querer que o sindicato das minas, dos mineiros, vai ser a mesma dos montadores de teatro da Broadway. Ambos trabalham com experiências humanas, reivindicações diferentes. A legislação do trabalho tem que trilhar. Mas a Constituição americana não é a menor do mundo, é a maior do mundo. Não, a trabalho que é pequenininho. Mas a Constituição americana parece pequena, mas ela é maior por causa do stare decisis, porque cada decisão é uma nova lei. Isso significa, então, quando diz assim, mas a Constituição americana só tem 7 artigos, 26 emendas. Tá bem. E as decisões da Suprema Corte desde 1800... Fazem lei, né? Esse escândalo todo que está havendo aí nesse Dia Nacional da Baderna, que foi agora há pouco, porque... Você era contra totalmente os protestos? Na sexta-feira, sim. Sim. Devia ser hoje. Mas como hoje era feriado, os vagabundos não odeiam fazer. Então, essa é a verdade. O Dia Nacional da Vadiagem. Tu achava que tinha que proibir tudo. E na sexta-feira... Dia Nacional da Vadiagem. Para ele tinha que proibir tudo. Não precisa proibir. Faz greve, quem quer fazer greve é um direito, etc. Só que tem que tirar do salário do indivíduo. Olha que o senhor quer fazer greve, o senhor faça quando quiser. Luizinho,
Muita gente perdeu o seu dia de trabalho. Horistas ganharam. Diaristas ganharam. Por causa desse pessoal. Ah, bom. Desse pessoal impediu de trabalhar. É muito fácil fazer greve se o primeiro a fazer greve é o transporte. Bom. Aí não vai ninguém. Estrangula. Além do mais, estrangula. Que é isso? Quem está Fecha o transporte coletivo e aí é greve promovendo geral. isso é quem vai perder. É uma conspiração. Quem vai perder os sindicatos. Claro. Os sindicatos. Que vão perder uma fortuna. Porque pessoa alguma que tem um pouco de consciência vai querer tirar um dia do seu salário para dar para uma cambada, para uma pleiade, por uma grei de pessoas que tem ojeriza ao trabalho. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra, calma. Luiz, quer ver? Todos os sindicatos ajudaram. O cara que tem um só na sua profissão, ele morre ali. Morre ali. Só um pouquinho. Há uma conspiração. O Luizinho exagera todas as coisas, o Genaro também, um diz mato, o outro diz escola. Então, a técnica da morte que é diferente. Eu sei. Só para... A minha é mais light que a tua? Talvez seja. Esses dois querem matar. Só um pouquinho. Terra arrasada. Aqui no software, né? Para vocês, Aliás, uma bela música. o trabalhador não precisa ter direitos, não precisa trabalhador ter sou eu. CLT. Os operários não precisam. Tu acha? Claro, você acha? Ninguém pensa isso. Você Está enganado. Ninguém pode pensar isso. Não estou dizendo que você está dizendo. Estou dizendo esses dois aqui. Eu só quero que tenha também deveres como direitos. Você acha que os deveres. sindicatos não são importantes? Não, devia abolir todos. Porque eu quero saber. Não, eu quero saber o porquê que tem um indivíduo. Eu estou fora. Por que tem um indivíduo que vai lá, para só um pouquinho, que vai lá, quantos nós temos? 15 mil. I rest my case. Quantos nós temos? 15 mil. Quantos tem a Argentina, que é a rainha dos sindicatos? 100. 15 mil a 100. 17 mil. 17 mil. Eu já estou dando 15 para não... 17 mil e um. É que tem Eu estou errando por 2 mil. Eu estou errando por 2 mil só. Está indo para menos. 6 mil dos empregadores e de 11 mil. É demais, Lênio. Lênio, é impossível, Lênio. Os sindicatos dos empregadores, tudo bem? Não, pode terminar também. Tá. Até porque eu tenho que pagar e não me serve. Vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Daniela Cornélio. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma, ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara. Porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Muito grato, doutora Daniela. Um assunto local. O prefeito Nelson Marquesan completou 4 meses de administração, prefeito de Porto Alegre. O que mudou, o que não mudou? Absolutamente nada. Não vi absolutamente alguma coisa que se explicasse em Porto Alegre. Nem uma prosaica limpeza dos parques municipais. É aí que nós estamos concordando numa coisa, que viraram, pessoal. Eu também. Que viraram um mato. Somos 3. Nessa concordamos. Que viraram um mato. Aliás, não me surpreende. Eu acho, assim como os 100 dias do presidente americano, os 4 meses aqui do Marquesan, um pouco prematuro. Parece que o programa de governo ainda não foi anunciado. Não foi anunciado e nem elaborado. Então, eu acho um pouco prematuro. Eu vou dar mais um tempo, Burti, uma tolerância um pouquinho mais para fazer qualquer julgamento. Mas ninguém está falando mal. Achou que não está falando mal? Não falo Perguntou mal. O que mudou. Não mudou nada. Luizinho, a pergunta foi essa. Eu vi mudanças. Eu vi mudanças, me permitem. Conjugado com o governo do Estado, a cidade está com um policiamento ostensivo maior.
o poder municipal também agiu nesse sentido. O centro da cidade, que nós verberamos, Lênin, estava em estado de total abandono. Já há controle, algumas fruteiras nas calçadas foram... Era uma verdadeira ceasa ali, né? Exatamente. Foram retiradas, já há visibilidade da Guarda Municipal, da Secretaria do Comércio do município. Há um esforço nesse sentido. Então, a pergunta objetivamente, vi mudanças? Vi alguma mudança, sim. É isso. O senhor Antônio Carlos Alves gostaria de colocar à ilustre bancada o nome do doutor Joaquim Barbosa como candidato à presidência da República. Tá de brincadeira. Não, é brincadeira. Um cidadão mal educado, deselegante. Tá de brincadeira. Aí mal educado e deselegante, como se mostrou quantas vezes nos debates no parlamento. Pelo amor de Deus. Há um legado dele. Há um legado. O legado não foi dele. Há um legado, mas ele já está passado. Ele se auto-exiliou. Sim, ele pediu, ele deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé. Mas se vocês forem olhar bem, eu acompanhei o Mensalão. E o Mensalão é moedinha de troca, é pivetinho perto do Petrolão. Do Petrolão do Lula e da Dilma. Eu acompanhei os julgamentos lá. Quem conduziu ao bom final o julgamento do Mensalão foi o ministro Aires Brito, quando estava na presidência do tribunal, e ele que organizou, fez o organograma do julgamento, foi uma grande figura. Além do que o Mensalão porque o relator é um pouco truculento. O relator, um pouco? Não só isso. Eu era um mal educado. E quanto tempo ele ficou sentado em cima do processo? Ele ficou mais ou menos de pé, porque ele tinha um problema nas costas. Tinha um problema de coluna. Talvez por isso é que não sentou em cima nem embaixo do processo. Nem embaixo do processo. Ficou o senhor Luiz Brasco diz, com referência à greve, ele bota entre parênteses a pergunta, greve de quem? Sindicalistas, UNE, CUT, MST, PT, PSOL, PCdoB e estudantezinhos doutrinados metidos a rebeldes. Exatamente. Não foi greve, foram anarquistas e quando a polícia baixa o cacete, reclamam. Opinião do senhor Luiz Brasco. Tá certo ele? Ele só enganou que ele falou em estudantes. As pessoas são indivíduos matriculados em alguma escola. Estudante é outra coisa. Ativista. O senhor José Weimer Pereira de Carvalho diz, greve é como sexo. Se obriga o outro a fazer, tem alguma coisa errada. Tá boa. Não é o nome do... Senhor José Weimer Pereira de Carvalho. Todos foram obrigados na medida em que não tinha o transporte coletivo. Todos foram obrigados a ser grevistas, não é assim? A adesão à greve foi em meia dúzia de sindicalistas comprometidos com essa escumalha petista. O problema é que nós temos que chegar, Burg, nós temos que chegar ao seguinte: muitas luzes sobre os problemas brasileiros são monumentais e arrasadores. Mas qual o caminho que vai se encontrar para superar esse momento? Prendeu Lula, a redenção brasileira. Prendeu Lula, o Brasil virá a redenção. Essa me parece uma das soluções, mas não me parece a mais relevante. Não, mas tem que pensar. É um bom começo. Não, mas é um bom começo. Para poder fazer uma operação tem que abrir. O que precisa é uma constituinte exclusiva. Tá louco. Discordo no Brasil. Enlouqueceu? Não enlouqueci. Discordo e vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Antes do ponto final, vamos aos brindes de Zezé Biscoito. Acorde Concorde. O melhor que são deliciosíssimos. Aliás, achava falta disso, que é o único cachê que nós temos, não é? Bem? Aliás, valiosíssimo, né? Por favor, Biscoitos Zezé. Jeton valiosíssimo, maravilhoso, obrigado. Vamos ao ponto final. Zé. Vamos ao ponto final do médico Luiz Pereira Lima. Que hoje estava muito contido. Eu acho uma barbaridade as pessoas, de uma maneira geral, tratarem esses grevistas como manifestantes.
Nós aqui estamos nos manifestando, civilizadamente, discordando ou não, mas enfim. Agora, essas pessoas são bandidos. Bandidos que foram às ruas impedirem que outras pessoas pudessem trabalhar, queimaram pneus na rua, rebentaram vidros. Queimaram ônibus. Né? Queimaram ônibus, enfim, não importa quem fossem os proprietários. E eu fico impressionado da condescendência da polícia com essas pessoas que não querem perder os seus direitos, retirando da população trabalhadora, porque sim, estão retirando da população trabalhadora, os estipêndios da população trabalhadora. Pensem nisso. O senhor Emiliano Milani diz, e o dia em que o empregador fizer greve, como ficam seus dependentes? Irão abrir mão de um dia dos seus salários? A Receita... Isso é blackout, não é greve? Mas tem outro nome. Ele está identificando, né? Desculpe, estava esquecendo. O empregador não tem direito de reclamar, só de pagar a conta. Ponto final do advogado Lênin Streck. Praticamente, depois de tudo que eu ouvi aqui, só estocando comida e fugindo para as montanhas. Porque o Luiz Pereira Lima e o Genaro hoje chegaram ao... Paradoxismo. Sim, no coeficiente de direitismo e reacionarismo, hoje chegou ao patamar de 105%. Pulou para fora do termômetro. Eu não tenho o que dizer. Não é direitismo, é de racionalismo. Esse aí ainda, o Genaro, para completar, ou seja, para patifar com o negócio, ele quer uma nova Constituição. Exclusiva. Ele quer começar do zero. Sim, exatamente. Passar o país a limpo. Isso. Porque essa Constituição foi feita com os olhos no retrovisor. Tá. Nós temos apenas 2 minutos para repartir entre os 3 ilustres participantes do ponto final. Doutor Paulo Olímpio. Eu acho que a obstinação do presidente Temer é chegar até 18, marcado pela história por alguma coisa positiva. No juízo dele, a coisa positiva a ser alcançada são as reformas, previdência, trabalhista e outras, que ele ainda ambiciona fazer. Lamentável é que ele, proponente, o Congresso, que é protagonista dessas reformas, esteja tão desacreditado. Por isto que essas pesquisas, como essa da Previdência, de que 70% da população é contra, é porque não está informada e os seus protagonistas não têm muita legitimidade. Luiz Coronel, o seu ponto final. Rapidíssimo, que o tempo urge e pouco. É o dia do desemprego, 14 milhões de desempregados. O homem no desemprego é um homem amordaçado. Esconde um grito contido, por isso parece calado. O homem no desemprego é um habitante do limbo. Diga qual a diferença entre segunda e domingo. O homem no desemprego é um náufrago na tábua, ou um peixe asfixiado num aquário de mágoas. Ao homem do desemprego, o alambique destila a salvação pelos copos e o triste destino das filas. Doutor Genaro Borges, 30 segundos. 30 segundos, o poema do Coronel resgata o erro cometido por ele quando votou no Lula. Tá bem. Chegamos ao final do programa, agradeço aos participantes, agradeço a todos os que nos acompanharam. A seguir a atualização das notícias, logo depois, Atualidades Pampa. Pampa Debates voltará amanhã com a apresentação de Paulo Sérgio Pinto. Muito obrigado mais uma vez. Bem feito, Luiz Coronel. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.